Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Bastante gente hoje, sejam bem-vindos. Meu nome é Augusto. A gente vai dar início à preleção, que antecede o Evangelho, os passos. Nós estamos trabalhando continuamente um livro que chama-se Pão Nosso. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, é um livro assim, de lições independentes, na qual o Emmanuel ele pega algum trecho, em especial do Novo Testamento, e a partir dessa passagem ele analisa sobre a ótica da doutrina espírita, de acordo com os entendimentos que o Espiritismo nos possibilita, para que possamos compreender as lições e trazer isso para o nosso dia a dia. Então, nós iniciamos esse livro fazendo ele online pelo nosso canal do YouTube, então quem tiver interesse está gravado lá todas as lições. E assim que os nossos trabalhos estão retornando todos presencialmente, nós decidimos também fazer a gravação dessa preleção aqui para que possa também aqueles que não têm a possibilidade de estar aqui com a gente estar acompanhando. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 131. Eu falo um pouquinho demais, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem parar em qualquer momento para perguntar, para comentar, podem ficar à vontade, tá? Sejam bem-vindos, vocês sabem pela primeira vez. Então, esse capítulo 131, ele tem como título O Mundo e a Crença. Vamos trabalhar o título primeiro. O que é o mundo? O mundo somos nós, que estamos habitando hoje no planeta Terra, e a maneira como nós entendemos a crença. A crença é associada com o quê? Se a gente falar, qual a sua crença? Religião. A religião, né? Então é a maneira como nós cremos, como nós nos utilizamos da nossa religião. Mas é um crer no sentido de como nós nos portamos, como nós, vamos dizer assim, acreditamos em Deus, como nós achamos que Deus age em nós, que a espiritualidade superior age em nós, como que nós achamos que a religiosidade vai auxiliar as nossas vidas, como nós utilizamos essa crença nas interações que nós temos com o mundo. Então nós representamos o mundo e a crença representa Deus, a religião, a religiosidade, né? Mas normalmente há uma grande distinção entre a questão da crença, né? Que é algo que, qual que é a sua crença? Quando a gente pergunta assim, qual que é a sua crença? Eu sou católico. No que você acredita? Acredito em Deus, né? Eu acredito nos espíritos, eu acredito em uma força da natureza. Mas nós temos que diferenciar um pouquinho a crença com a fé. Né? A crença é uma coisa particularista, é uma coisa superficial, é aquilo que eu acho que é aquilo que eu interpreto. E a fé é algo mais completo, porque a fé não é mais nós. A fé, a gente sempre fala que é um pouco da fidelidade que nós temos em Deus. Então a fé, ela passa da minha opinião particularista e começa a colocar tudo isso, a confiar, né, a ser fiel na vontade de Deus para os meus caminhos, para aquilo que vai acontecer na minha vida. Não que nós não tenhamos a nossa ação, né? Não que nós não possamos construir o nosso presente, o nosso futuro, mas aquilo que não está nas nossas mãos, nós temos que colocar nas mãos de Deus, porque Ele sabe e Ele, vamos dizer assim, muito melhor do que nós, vai traçar tudo isso no nosso caminho. Então, o tema de hoje vai trabalhar em cima desse mundo e a crença. E, normalmente todos os capítulos são assim, Emmanuel pega um versículo-chave, que é um pedaço, um trecho do Novo Testamento, que vai servir de embasamento para o que ele traz para nós. Então eu gosto sempre de ler o pedaço, contextualizar como isso se dava lá no Evangelho, e depois a gente vai com a mão aqui comentando e tentando trazer para a nossa compreensão. Então foi extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 32. Eu vou ler brevemente esse pedacinho e a gente vai
depois falando sobre ele. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Então vai falar o mundo e a crença em cima desse versículo. Então, qual era o contexto desse capítulo 15 de Marcos? Jesus já estava sendo crucificado, certo? Ele crucificado no meio de dois ladrões, dois bandidos, dois assaltantes, dependendo da tradução ali, né? Lembrando, eu não lembro o nome dos dois, mas eu sei que era o Barrabás e o outro? Simas. Eu não lembro do nome do outro, mas se alguém lembra... Dimas. Então lá estava Jesus sendo crucificado entre aqueles irmãos. Ali se encontravam, né? Assistindo aquela cena, acompanhando e participando muitos personagens, né? Haviam as mulheres ali, Maria, né? Maria de Cleófas, Madalena, um dos únicos que estava ali ao lado dele era João Evangelista, a quem Jesus depois confia sua mãe, mas também haviam aqueles doutores da lei, fariseus, que estavam insuflando a população ali a matarem Jesus. Haviam os soldados romanos que participavam daquilo, pois Roma era a autoridade, Roma dominava Israel, né, o Império Romano. Então, para manter a ordem, os soldados romanos eram quem conduziam ali a parte das execuções, né, porque eram a autoridade. E a população, né? Muitos nem sabiam o que estava acontecendo, levados pelas emoções, outros ali também ofendendo, querendo que a coisa se desse a termo, né, a morte de Jesus, porque eles estavam ali envolvidos naquele ambiente, ainda, como a gente sempre fala, né, quem sabe nós, naquele momento, estávamos ali, né, contribuindo com tudo aquilo, porque eles não tinham entendimento do que se dava, né? Era para alguns, aqueles que já tinham a visão de Jesus, o Messias prometido das antigas escrituras ali sendo morto, mas para outros era apenas um pretenso profeta, alguém que estava indo contra a crença deles, né? Então muitos não tinham também a compreensão da grandiosidade daquele que estava sendo crucificado. Soldados sorteavam entre eles para ver quem ficaria com as vestes de Jesus, né? Eles estavam ali fazendo sorteio para ver quem vai ficar com a roupa de Jesus, com a sandália dele, quem vai ficar com o manto dele, né? Então estavam saqueando o seu vestuário e alguns tinha a plaquetinha, né, que estava ali na cruz de Jesus, que dizia qual era o crime que ele tinha cometido, e o crime dizia o porquê que ele estava sendo crucificado. O que estava escrito na cruz ali de Jesus? Ing, né? O que significa? Eu não sei falar, né, mas Jesus Nazareno, Rei, Rex, Judeu, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então eles estavam ali condenando ele porque falaram que ele se intitulava como sendo Rei dos Judeus. Então ele não tinha esse poder. Quem era ele para se colocar como rei, né? Se a gente parar para pensar, quem que era o rei? O rei para eles era o imperador, né? No entanto que Jesus, em um determinado momento, falava para eles, olha a carinha de quem está aqui na moeda, né? É a minha ou é a de César, né? Eles falam, é de César, então o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não se considerava o rei dos judeus. Ele falava, o meu reino não é aqui, o meu reino é em outro lugar que não era o reino que eles estavam ali querendo, mas eles precisavam de motivos para matar Jesus, né? Silenciá-lo. Então ali, a população, né, de certa forma, eles também o acusavam de ter dito que ele derrubaria o templo e o reconstruiria em três dias, né? As pessoas pensavam no templo físico, né? Mas Jesus, quando trouxe essa ideia, né? O que aconteceu? Jesus morreu e mostrou para aquelas pessoas que 3 dias após a vida não acabava. Ele retornou, né? Se materializou ali novamente em espírito, mostrando que a vida. Então, mas eles não, falavam, nossa, por que você não vai, então você não mostra esse poder todo que você tem e desce daí, né?
E aí os líderes, os sacerdotes religiosos, os escribas, também falavam para ele, olha, um homem que está realizando tudo que você está realizando, né, que diz ser o rei, né, como que não usa esse poder todo para descer aí da cruz? Né? Por que você não se salva? Você não salva? Né? Por que não consegue nem salvar a si mesmo? Né? Então, qual que era a ideia deles? O Messias prometido, né? Aquele que havia sido profetizado, que colocaria Israel no seu lugar de merecimento, né? Israel seria o povo escolhido, né? Eles compreendiam, muitos deles, que Jesus desceria nas suas carruagens de fogo, desembainhando sua espada, pela guerra ali, pela força, colocaria Israel no trono. Né? No entanto, que muitos dizem que Judas, quando confabulou para que Jesus morresse ou fosse ali pego, ele queria acelerar esse processo de, Messias, agora é a hora, se eles te prenderem, você mostra quem você é, e aí a gente vai realmente conseguir colocar o povo judeu no lugar de merecimento, que é no trono, que é no poder. Né? Ali quem eram os poderosos? Roma, né? Roma detinha o poder, então eles subjugavam os judeus. Os judeus haviam já sido, lá na época dos hebreus, sido subjugados pelos egípcios, e ao longo do tempo travaram diversas batalhas, né? Mas dificilmente eles não conseguiram, né, se colocar na posição que eles esperavam como sendo esse povo escolhido. Por quê? Eles não compreenderam que eles seriam escolhidos não para estar no topo, no sentido das facilidades e do poder da terra. E sim, ali eles teriam sido escolhidos onde foi implantada a mensagem de Deus através de Jesus. Por quê? Porque eles já tinham um conhecimento espiritual um pouco mais preparados a receber essa ideia de um Deus único, para conseguir dar continuidade nesse movimento que veio para transformar a terra. Então Jesus veio no meio dos judeus não para colocar eles no poder, e sim para disseminar a ideia, né? Para trazer uma nova notícia, um novo meio de vida, que é através do amor, da caridade, da humildade, né? Do fazer ao próximo aquilo que gostaríamos para nós mesmos. Então, retomando a passagem que vai ser trabalhada, ele diz aqui: o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. O que eles estavam falando? Como que eles iam acreditar? Eu vou acreditar em você, Jesus, se você descer da cruz. Nós vamos acreditar em você, Jesus, se você realmente assumir o seu poder. Se você nos colocar lá na posição de destaque. Se você fizer um milagre e fazer alguma coisa aqui para que as pessoas, algo maravilhoso aos olhos deles, para que eles realmente constatassem a grandeza de Jesus. Mas será que ele já não tinha mostrado a todos a sua grandeza? Se a gente parar para pensar, até ele chegar no momento da cruz, quantos prodígios ele não realizou? Quantas curas? Quantos irmãos que estavam obsidiados? Quantos ensinamentos? Quanta coisa importante ele já não tinha feito que tinha deixado todo mundo de cabelo em pé? Porque assim, nós entendemos que nós estamos até estudando isso, né, às terças-feiras, a respeito do maravilhoso, sobrenatural, os milagres, né? Sob a visão da doutrina espírita, hoje, o Espiritismo trazendo para nós o embasamento de como se dão algumas interações, nós entendemos que esse milagre, como sendo uma derrogação das leis de Deus, não existe. Existem sim coisas incríveis, mas que podem ser explicadas de acordo com a interação espírito-matéria. Né? Então, Lázaro ressuscitou. Não, Lázaro ele não estava morto, mas pelo magnetismo de Jesus ele conseguiu fazer Lázaro retomar a sua saúde física ali, ele sair daquele estado de catalepsia que ele se encontrava. Outros, olha, aquela pessoa consegue mover um objeto, entendemos a força do magnetismo hoje. Aquele indivíduo levita, também conseguimos compreender com a ação, né, do médium ou
do espírito ali sobre a matéria que pode levitar uma pessoa, no entanto que existem diversos relatos de casos de levitação. Então são coisas explicáveis, não são mais milagres ou coisas sobrenaturais. Uma vez que acontece aqui, ali, acolá, mesmo que raramente, há uma explicação plausível e dentro das leis que hoje nós estamos submetidos aqui na matéria, ou as leis do Espírito, porque ambas foram criadas por Deus, então todas elas existem, né? Então se algo é além das leis, aí é sobrenatural. Então até hoje ninguém trouxe nada que nós possamos considerar sobrenatural e que aconteça, né? Porque está fora daquilo criado por Deus. Então, o que aconteceu? Né? Vamos dar sequência aqui no estudo junto com Emmanuel. Porque são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura, em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram Cristo para confirmá-lo. Eu estou falando assim, vamos trazer isso para nós agora. Não só lá naquela época, mas mesmo o que nós podemos compreender hoje de crença. Ele falou, lembra lá na época de Jesus? Eles falaram, vai Jesus, desce daí. Então, para que eles pudessem acreditar, eles pegaram o Messias e o afrontavam, o provocavam, né? Tiravam o sarro dele, apedrejavam ele, mas falavam, desce daí, você não é o Messias, vamos ver se você... E se ele descesse? Imagina a cara de quem está com a pedra, desce daí, Jesus. Vamos ver se... Hã? Desce todo mundo correndo. Mesmo saindo correndo, mas já parou para pensar a dimensão disso? Você pegar o Messias prometido, está lá na sua frente, você ficar afrontando ele para que ele mostre o seu poder. E ele já tinha feito isso. Ele já tinha mostrado a grandiosidade dele, mas precisavam de mais. Por que precisavam cada vez mais? Por que vocês pensam que a gente precisa sempre mais? Porque a gente não tem fé. Ainda é uma crença baseada nas coisas exteriores. Isso acontece com a gente? Muito poucos falaram, né? Não acontece. Vamos parar para pensar. Meu Deus, se você fizer com que eu consiga tal coisa, eu vou acender uma vela lá no centro espírita. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar o resto da construção do centro. O que nós estamos fazendo? Troca. Se você for tão poderoso assim, meu Deus, consiga isso para mim. E eu, em troca disso, vou fazer tal coisa. Então a gente ainda espera. Deus, se você é poderoso mesmo, me cura disso. Então a gente está sempre... Não que nós não possamos pedir. Foi dito, ensinado, né? Pedi, obtereis. Né? Abre a porta, bata na porta, ela se abrirá. Mas nós ainda estamos precisando da demonstração da grandiosidade de Deus para que Ele seja realmente grande para nós. É igual um médium, né? Nossa, será que aquele centro espírita é bom? Né? Se ele não resolver o problema da minha casa, eu vou procurar outro. Se ele não me curar, aí a gente vai para outra religião, aí naquela outra religião uma pessoa não fez o que eu queria, eu vou para outra, até que alguém resolva o meu problema. E a gente ao longo do tempo estamos esquecendo que a questão não é o poder de Deus, a espiritualidade demonstrar para nós que eles são poderosos ou grandes, ou é a gente andar de acordo com o que esperam de nós, porque a função de tudo não está no que nos dão, e sim naquilo que a gente faz e tem um merecimento para receber, tem um entendimento para passar para uma próxima lição. Já está pronto e apto a aprender aquilo que nos foi conferido. Nós ainda estamos ali na terceirização. Por favor, faça uma oração para mim lá no centro, mas eu estou na minha casa fazendo minhas coisas. Para que serviu o Espiritismo? Ele nos dá as bases de compreensão daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Para que estamos aqui? Né? São aquelas questões básicas, conceituais, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo. Porque sem a gente compreender isso, fica difícil de dar o próximo passo. Então, quando a gente começa a entender o básico, que é, primeiro de tudo, quem nós somos. Quem nós somos? Como que é o seu nome? Você veio hoje, primeira vez. Quem que você é? Suzana. E você, quem que você é? E você? Júlio. Não são esses. Vocês estão, Suzana, você está, Mário, vocês são espíritos que estão hoje aqui
né? Vivenciando essa oportunidade fundamental, mas que não se resume a isso. Então eu falo, mas quem você é? Eu sou o Augusto, eu sou veterinário, eu tenho tal coisa, eu faço tal coisa. Não, pai da Alice, do Pedro. Não sou isso, eu não me resumo a isso. Eu estou pai da Alice, eu estou pai do Pedro, eu estou exercendo determinado, eu estou revestido desse corpo. A hora que esse corpo morrer, eu não sou mais Augusto, eu posso ter sido Joaquim, a Joana, eu posso ter sido qualquer outro. Marinheiro. Não é? Marinheiro. Esses dias teve uma comunicação, né, de uma entidade que estava me acompanhando, que eu tinha sido um mercador, não sei se era isso, foi o que ele falou lá, né, que a gente tinha tido alguma proximidade, né, na questão de negócio, e ele estava cobrando de mim as minhas más atitudes perante ele, né, por isso que o Marcelo falou, você foi um mercador, né. Então, assim, a gente não sabe o que fomos. Sabemos que estamos assim, mas nós não somos somente isso. Então nós somos espíritos imortais e temos ainda tudo pela frente, mas que agora é o momento ideal para que a gente construa esse depois, né? Então, seguindo nessa linha de raciocínio, se a gente não compreender isso, não dá para entender o que ele está falando de crença. Por que crença? A gente quer que Deus resolva, que Jesus resolva, que o centro resolva o meu problema. Mas nós entendemos hoje que os problemas eles são colocados na nossa vida para o nosso crescimento. Aí se eu falo para a irmã Anastácia, tire o meu problema, o que ela falou ontem para nós? Se nós pudéssemos tirar as dores de cada um de vocês, nós tiraríamos. Mas nós não podemos. Por quê? E se ela tirasse a minha dor? A minha dor hoje não é necessária para o meu aprendizado? Se ela tirar a minha dor, ela está tirando a minha possibilidade de aprendizado. Então, enquanto eu não aprender com aquela dor, eu não devo ficar sem ela. Mas a gente pode pedir e tentar. Se for a hora que Jesus falava quando o indivíduo estava pronto para ser curado. Vá, a sua fé te curou. Ou vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. O que ele estava falando? Hoje a sua fé te curou, você aprendeu. Você adquiriu esse entendimento, essa compreensão, e você está curado desse ponto. Para aquele que ainda estava vacilante, ele falava, hoje foi possível te auxiliar, mas se você continuar cometendo os mesmos erros, pode ser que até coisa pior aconteça. Então, por quê? Para que nós estamos passando pelas nossas dificuldades? Para o nosso aprendizado. Se o aprendizado está aqui, o que a gente quer? Que tire da gente. Eu quero ficar rico, ganhar na Mega Sena. Aí a espiritualidade fala, será que isso é bom para você? É ótimo, vou ganhar dinheiro, vou viajar, vou comprar tudo que eu quero. Será que é bom para você? Para que você está aqui? Se aquilo for um motivo de perdição para a sua caminhada, foi bom ou foi ruim? Ser rico, ficar rico. Então a gente tem que ir avaliando. Então é o que ele está dizendo aqui. Né? Nós entendermos para que cada coisa serve. Então, queríamos tirar, né, dessa Cristo da cruz para mostrar o quão grande você é. Né? A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do Espírito Eterno. O que é isso? Nós queríamos que os milagres fossem feitos para quê? Nossa, que maravilhoso, que incrível, cura, faz, né? E ficava nos sentidos, eu vi, né? Eu senti, eu estava lá, eu presenciei, mas e aí, o que você mudou com aquilo? Você presenciou? Presenciei. O que te transformou na sua vida aquilo? Nada, mas eu vi. Né? Sem atingir a zona do Espírito Eterno. O que nós acabamos de falar? Entender quem somos. Quem somos? Espíritos eternos. Temos ainda eternidade pela frente para vivenciar. Então hoje, o que eu estou fazendo agora é tudo para mim. Porque vai definir aquilo que eu vou passar, aquilo que eu vou precisar de aprender, aquilo que eu já superei, a felicidade que eu espero, virá em detrimento daquilo que eu estou fazendo agora. Né? E não alcançam os fins menos dignos, aos quais se dirige, descamba para os fios mordazes. O que está fazendo? Então, quando a gente direciona a saciedade das nossas curiosidades, ou de tudo aquilo que ainda não temos a compreensão, somente para a satisfação dos nossos sentidos, para eu vou acreditar, então, se o Augusto levitar lá no centro, a gente vai acreditar em espírito. Nós não estamos mais aqui para isso. Lá no comecinho do espiritismo era preciso
bater na porta, as coisas estralarem, espíritos se materializarem, né? Escrever carta com letra, com nome, com um monte de coisa. Hoje em dia não. Nem existe tanto mais mediunidades dessa forma. Lá no comecinho, lá, Chico Xavier, tantos outros exemplos, eram espíritos extremamente indivíduos que veem uma mediunidade voltada realmente para fazer as pessoas crerem. E vão continuar vindo irmãos missionários porque precisam atingir em várias zonas de ajudar as pessoas a acreditarem e se transformarem. Mas a grande maioria dos médiuns hoje são médiuns sensitivos. Não precisa dessa manifestação física para fazer os sentidos acreditarem. Hoje está lá. Sabemos, para nós é fato que a reencarnação existe, que a mediunidade existe, que há uma interação. Então o indivíduo veio aqui para ser auxiliado, nós não vamos escrever para ele uma carta e assinar o nome dele, nós vamos se predispor aqui dentro da sala a trazer uma mensagem que conforte, que console, que auxilie. Existem aqueles que têm a possibilidade de fazer uma coisa o quão mais real, né, mais próxima à realidade, existem. Mas esse não é o intuito. O intuito aqui é trazer conforto, é consolo, é carinho, né, é auxílio para aqueles que buscam. Então a gente vê que em muitas fases foi necessário esse ver para crer. Mas imagine Jesus, depois de tudo aquilo, precisava ele descer da cruz para mostrar quem era ele, né? E ainda a gente está pedindo para eles demonstrarem, né? Aqui. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Não era somente a população que estava ali querendo que Jesus demonstrasse que descesse. Assevera Marcos, o evangelista, que os principais dos sacerdotes com os escribas, lembrando, quem eram os escribas e os principais sacerdotes? Eram aqueles detentores da palavra de Deus. Eram a elite religiosa da época. Quem conhecia mais de Deus? Sacerdotes e escribas. Então eles eram os detentores do conhecimento, eles estudavam profundamente as leis de Deus. Mas também estavam, desce Jesus, vai? Não ia reerguer o templo em 3 dias, vai? Não consegue nem descer da cruz. Então esses também partilhavam dos movimentos insultosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Então não é porque eu estou falando aqui na frente, não é porque o irmão ali ele conhece da Bíblia de cabo a rabo, que quer dizer que nós sejamos espíritos grandes moralmente. Intelectualismo não traduz evolução espiritual. Aquela pessoa é extremamente inteligente, não tem nada a ver com moral. Pode sim refletir, porque as asas vão andando juntas, mas não quer dizer. Hitler, extremamente inteligente. Moralmente, então não caminham juntas necessariamente. Mas aquela pessoa é tão inteligente, mas moralmente ainda não. Mas pode também andar assim, né? Não que todos que são inteligentes e intelectualmente desenvolvidos que não possam também ter uma moral acentuada, né? Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Lembra dos macaquinhos, né? Cego, surdo e mudo, né? Então eram, e muitas vezes somos nós, né? Não estamos conseguindo enxergar o que está sendo mostrado diante dos nossos olhos, né? Ouvir aquilo que está sendo dito, ouve, mas não escuta, né? Não sei se é ouve ou escuta que é o captar mesmo, né? E insensíveis àquilo que está sendo palpável e que a gente não está conseguindo captar, né? Pretendiam apenas um espetáculo. Quantas vezes nós ainda não esperamos os espetáculos e os milagres, né? Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Eu vou falar, mas Jesus não devia ter feito calar a todos? Né? Ele ia calar quem? Quem realmente tinha uma compreensão espiritual ali sabia quem era Jesus. Agora, se ele descesse da cruz, o que ele ia ter feito? Somente aqueles que estavam esperando o espetáculo bateriam palmas. Mas será que teriam aprendido com isso? Não aprenderam com todos os outros feitos, por que aprenderiam com ele descendo da cruz? Né? O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Então Jesus, mediante aquela inflamada
população, pessoas ali que queriam ainda somente aqueles propósitos inferiores, ele se manteve em silêncio porque ele entendia que a proposta dele era muito maior do que aquilo, no entanto, que a proposta dele, 2000 anos após, ela ainda está vigorando e a gente ainda não compreende, né? Porque tudo que o Espiritismo está falando não é novidade. Tudo foi dito por Jesus. Não claramente, né? Porque ele não tinha como. Se ele falou naquela época e já era tão complexo e é complexo hoje, imagina ele falar, gente, peraí que eu vou explicar para vocês espírito, matéria, reencarnação. Os caras não entendiam nem a parte da ressurreição. Você falou, peraí, vamos entender a ressurreição. Virou um dos doutores da lei, Nicodemos falou para Jesus, como que faz? Você tem que nascer de novo, vai voltar, o indivíduo vai voltar para dentro da mãe dele? Ele falou, não, gente, o que é do corpo é do corpo, da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Então a gente vê o quão ainda infantil ou inicial era o entendimento a respeito de certos assuntos. Então ele trouxe a essência, mas a essência está sendo desenrolada pouco a pouco, conforme a nossa compreensão. Então os espíritos, por que vieram 1800 e poucos anos depois? Porque agora que vocês estão podendo compreender, nós aqui, ó, já 2024 anos depois ainda estamos tentando. Né? Então não é claro para nós ainda, mas a cada passo, a cada tempo está sendo permitido um pouquinho a mais. Né? Então, se és discípulo sincero do Evangelho, aquilo que nós estamos buscando ser aqui, né? Não só aqui, mas no nosso dia a dia. Né? Não te esqueças que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. E o que ele está falando para nós? Aqueles que estão buscando, né, um caminho melhor, servir com Jesus, né, nós não podemos nos esquecer que ainda nem todos estão em ponto de compreender. Né? Então nós façamos a nossa parte, cada um de nós, também façamos a nossa parte na questão da compreensão, né? Sem os pedidos descabidos, as vantagens personalistas, né? Como a gente sempre fala aqui, nossa, mas eu sou trabalhador da irmã Anastácia, né? E tô doente. Natural, você é um ser humano, está encarnado. Não é porque está dentro do centro que você não vai ficar doente. Nossa, mas o irmãozinho obsessor, eu faço palestra lá, e daí? Ser humano falho, cheio de dívida de hoje e de lá de trás, por que não vai ser diferente? Por que eu não vou ficar doente? Por que eu não vou ter um obsessor? Por que eu não vou ter uma dificuldade? Por que eu não vou ter um revés? Se é o que nós estamos fazendo aqui, então nós precisamos compreender, não mais esperar que sejam feitos tudo por nós, mas que possamos compreender que nós precisamos nos adequar às leis de Deus para que nós consigamos, né, com o amparo deles, porque eles também fazem a parte deles, né? Eles nos dão todas as condições para a gente mudar, para a gente estar amparado naquilo que é necessário, mas precisamos fazer a nossa parte e compreender que nem todos têm esse entendimento hoje, né? Que pode ser que um trabalho no bem realizado aqui não seja visto porque não curou aquela pessoa, porque não acertou um problema que ela veio buscar, porque não mudou a vida dela, ou porque nós não tivemos a nossa vida mudada, então eu não acredito mais em nada. Né? Nossa, mas aquela pessoa que eu tanto amava não se livrou daquela doença. Deus foi tão ruim comigo, será? Né? O que aquela pessoa precisava de passar? O que eu preciso passar? O que estava escrito para que o meu aprendizado fosse necessário? Né? Então é o que ele traz para nós. Né? Não fiquemos apenas nesse vasto mundo inferior, né, pedindo aí as distrações e os sinais. Então essa é a passagem do 131, quem quiser ler, o mundo e a crença. Né? Que nós possamos ter a fé realmente, não só crer e querer que as coisas saiam da nossa forma. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, comentar alguma coisa? Tudo certo? Então vamos passar para o Evangelho.